Na sexta questão do segundo capítulo, uma esfera de raio A contém carga distribuída com densidade volumétrica constante ρ. Seu centro se encontra sobre o eixo Z, então aqui eu já fiz a representação dessa configuração. Está aqui o eixo Z e aqui o centro da esfera, né? Há uma distância B da origem, então daqui para cá tem a distância B, sendo B maior do que A. O A é o raio da esfera, então significa que a esfera, a parte mais baixa aqui da esfera não vai para a parte negativa do plano XY. Uma carga pontual Q se coloca sobre o eixo Y, então está aqui o eixo Y, a uma distância C da origem, sendo C maior do que B. Então essa distância daqui para cá é B, e essa distância aqui, daqui para cá é C. Aqui na coordenada em Y, encontrar a força sobre Q. Então a gente tem essa distribuição e a gente precisa encontrar uma força sobre essa carga aqui. Acontece que esse não é uma questão que simplesmente pede para encontrar a interação entre uma esfera e uma carga. Se fosse isso, a gente escolheria a origem do nosso sistema, ficaria muito fácil colocar a origem no centro da esfera, a distância do centro da esfera até a carga, né? Esse é dado pelo Teorema de Pitágoras, usando esse lado aqui e esse. Aí seria uma questão muito simples. Só que aqui a questão exige, aqui no enunciado, que isso seja feito fora de uma simetria. Então, esses problemas são extremamente complicados. Quando alguma coisa é tirada da simetria, às vezes é realmente impossível fazer. E quando dá para fazer, só dá para fazer com muito esforço, às vezes usando funções especiais, técnicas de física matemática bem mais avançadas. Mas aqui a gente vai começar a trabalhar, né, nessa questão. A primeira coisa que a gente nota aqui é a quantidade de vetores que eu tive que colocar para conseguir montar a integral. Que o primeiro desafio aqui é partir dessa configuração e chegar em uma integral que esteja igualada à força, né? Ou seja, a força sendo dada por essa integral. Aí o próximo desafio vai ser resolver a integral. A primeira coisa que a gente vê é o seguinte: a gente precisa de um vetor que parta de um elemento de carga aqui nessa esfera e vá até a carga Q, né? E o módulo desse vetor vai participar da lei de Coulomb, né? Ele vai ser a distância entre as duas cargas que estão interagindo. Aqui eu também tenho, partindo da origem, o vetor R pequeno, né, que localiza a carga de prova, e o vetor R', que localiza a carga de fonte. Isso daqui não mudou. Mas, dessa forma, eu não tenho como colocar os limites de integração aqui de uma forma razoável, né? Porque se eu medir um ângulo da origem para cá, eu não tenho como falar quais são os limites dele. Eu poderia calcular esse ângulo aqui e esse aqui também, e falar que esse ângulo aqui variaria daqui para cá, mas aí teria o raio, né? O vetor que localiza as cargas de fontes internas aqui na esfera, porque aqui é a densidade volumétrica, não é só uma casca esférica. Então ele ia ter que partir, o mínimo dele ia ser essa distância daqui para a origem, e o máximo dele seria até aqui. Mas eu não poderia colocar ele para variar só daqui para cá, porque quando a gente faz isso, para o centro de uma esfera na origem do sistema, sempre dá certo em qualquer variação, em qualquer combinação de variação de um ângulo com a variação de um raio, dentro do limite do raio mínimo para o raio máximo, isso vai estar dentro da esfera. Aqui não. Se eu pegar esse ângulo aqui, que seria o ângulo máximo, se eu começasse a medir daqui, com um raio desse tamanho, ele ia estar aqui, fora da esfera. Ou se eu pegasse o raio máximo, ele também estaria aqui fora da esfera. Então eu não posso associar diretamente o raio mínimo e o máximo, e um ângulo aqui mínimo e o máximo, e tentar decompor esse vetor aqui direto aqui nesse plano para dar uma volta também, usando alguma coisa parecida com esse φ. Então eu teria que colocar o limite de integração como uma função. Então complicaria bastante as coisas aqui. De qualquer forma, isso daqui já é complicado porque está fora do eixo de simetria aqui.
Até tem alguma simetria, que a gente vai ver depois, mas é importante que tenha... Enquanto mais simetria tiver no sistema, mais fácil é de resolver ele. E só para deixar claro essa questão da simetria, a gente pode entender como uma invariância física perante uma operação de transformação. No caso, a operação de transformação pode ser uma rotação. Então, se eu fixar esse eixo Y e fazer todo esse sistema aqui rotacionar lá para trás, se eu fizer um giro em volta desse eixo aqui, toda a configuração vai mudar. A força resultante vai mudar se a esfera não vai estar mais aqui. Enquanto que se a esfera tivesse seu centro na origem do sistema de coordenadas, uma rotação em relação a esse eixo aqui, a configuração do sistema continuaria sendo a mesma. Aí está a invariância física, né? Então a interação eletrostática seria a mesma. E a operação de transformação seria a rotação aqui, né? Então, invariância física perante uma operação de transformação é igual a simetria. Aqui não tem essa simetria. Então, um outro comentário aqui, que na 11ª questão tem uma circunferência, na verdade um círculo, né? Que ele é preenchido aqui no meio, é uma área. E tem uma carga aqui, e é para encontrar a força entre essa área carregada e essa carga. Então, isso daqui também tem uma simetria. Eu posso pegar aqui e fazer uma operação de transformação aqui. A operação de transformação seria uma rotação e a configuração do sistema aqui continuaria sendo a mesma. Se eu pego essa carga e quero calcular ela fora do eixo de simetria, aqui, aí eu já não tenho mais essa simetria. Então, esse tipo de coisa aqui começa a dificultar muito as coisas. Outro exemplo seria pegar um arco de circunferência carregado com uma carga onde é o lugar geométrico do centro desse arco de circunferência e calcular essa força. Isso daqui também tem um certo nível de simetria, né? Se eu deslocar essa carga, por exemplo, para cá, isso daqui também complica bastante a solução dessa questão, né? Então, sempre que alguma coisa está fora do eixo de simetria, tudo se torna mais difícil. E no caso dessa questão, a gente tem que desenvolver respeitando isso daqui. Então é isso que a gente vai fazer agora. A primeira coisa que eu preciso é relacionar o vetor que localiza a carga de fonte, que a gente mantém a convenção, que é o R com uma linha, com o elemento de carga. Então eu não posso projetar esse R aqui, até porque ele está partindo sim da origem e está localizando um elemento de carga. Mas eu posso imaginar que a partir do centro da esfera sai um vetor para localizar a carga de fonte, e esse vetor sim, ele vai se relacionar com esse ângulo, com esse φ aqui também. Então eu vou pegar esse daqui e escrever em termos desse, porque esse daqui varia, porque uma hora o elemento de carga está aqui, outra hora está para cá, outra hora para cá. Então esse R' vai variar. Esse R2' que eu tive que anotar assim, né? Colocar mais linhas para distinguir um vetor do outro, ele é fixo, porque ele tem esse módulo aqui B e tem a direção de Z. Então, se eu olhar daqui, ó, o R2' parte daqui para cá, o R3' parte daqui para cá. Então, a soma desses dois é igual ao R1', porque ele parte do mesmo lugar que a soma e termina no mesmo lugar que a soma. Então, dessa forma, eu tenho um R' em função de R3', que R3' varia. Esse daqui não. Então, isso daqui é uma boa coisa para a gente fazer, porque agora eu posso projetar esse R3' em relação a esses ângulos aqui. E dessa forma, eu escrevo minhas integrais em função desses parâmetros aqui, o R3', θ3' e φ3', porque eles vão ter limites bem comportados, né? Então, eu não tentei de outra forma, na verdade. Mas, da forma com que eu vou resolver aqui, é mantendo os limites fixos, como a gente sempre faz, né?
E para isso o integrando vai ser bem diferente. Então também pode ser possível montar a integral de forma a que o integrando seja preservado, usar só esse vetor aqui de R', e esse de R e esse Rzão aqui, como a gente sempre vem fazendo. E o que vai aparecer diferente vão ser os limites de integração, porque aí vai ser bem difícil, né? Tem que analisar bem a situação para conseguir escrever esses limites de integração. Eu troco o trabalho de pensar em resolver esse problema dos limites de integração para colocar dois vetores aqui e pronto, eu relacionei esse com esse aqui que está variando. Então eu vou deixar claro aqui agora o que cada vetor significa, né? Mas antes, né, para encontrar a força entre uma situação de um corpo extenso e uma carga pontual, eu vou usar a integração. Então considerar um elemento aqui que vai interagir com essa carga. Dessa forma, a força, que é vetorial, vai ser igual à integral de uma força infinitesimal, que é a força entre uma quantidade infinitesimal de cargas aqui com essa carga. Então aqui eu já vou colocar a lei de Coulomb, e alguma coisa na lei de Coulomb vai ser infinitesimal. E a gente sabe, a constante não pode ser infinitesimal, e essa carga aqui não é infinitesimal. Nem a direção, nem a distância ao quadrado aqui também é infinitesimal. Então só o que resta ser infinitesimal é essa carga aqui, a carga de fonte. Então vou escrever aqui a lei de Coulomb como 1 sobre 4πε0, que é a constante, o produto entre as cargas, tem esse Q aqui, e tem o dq'. Uma linha significa a carga de fonte, né? As outras linhas eu coloquei aqui para distinguir esses outros parâmetros do resto da questão aqui. Elas não têm nenhum significado especial, assim, né? E aqui o módulo ao quadrado, né, do vetor entre eles. O vetor R, o R grande, que dá essa distância, né, de uma carga até outra. Então vai ser R ao quadrado na direção desse R aqui. Então a gente tem que pensar em obter exatamente o que é esse dq', ver se tem alguma coisa para melhorar aqui também nesse R, tem que saber exatamente qual é ele para saber o módulo, essas coisas, e depois voltar e substituir aqui. Então a gente sempre parte daqui, né? Então o vetor, o R grande, eu consigo relacionar ele com esses dois vetores aqui, né? O R' e o R da seguinte forma: se eu somar o R' mais o R, então o ponto inicial e o ponto final dessa soma é igual ao ponto final e ao ponto inicial desse vetor R. Então eu posso igualar aqui, ó, R' mais R grande igual ao R pequeno sem linha, né? Eu isolo aqui o Rzão, então ele é R menos o R'. O R eu já consigo saber qual é. Ele é um vetor que tem um módulo igual a C na direção de Y, mas isso eu já vou escrever aqui. Antes eu tenho que tentar entender melhor esse vetor R', porque ele não é imediato igual ao R. Então o R' ele é igual a soma desses dois vetores aqui, ó, o R três linhas com o R duas linhas, né? Que eles partem do mesmo ponto que o R', e a soma termina no mesmo ponto que o R'. E agora eu posso substituir isso aqui. Então agora eu vou começar a nomear esses vetores aqui, porque apesar de eu já ter alguma coisa parecida com o vetor R, eu vou precisar do módulo dele. Mas para eu encontrar o módulo dele, em função disso aqui, eu tenho que encontrar de forma bem precisa o que é cada coisa aqui. Então, o R, sem linha, né, que ele localiza a carga de prova, ele vale C, né, na direção de Y. O R duas linhas, ele vale B, né, que está aqui, que localiza o centro da esfera. Seu centro se encontra sobre o eixo Z, a uma distância B, né? Então ele tem módulo B e versor igual ao versor de Z. E esse R três linhas aqui,
ele não tem um módulo definido, porque ele vai variar. Ele vai localizar elementos volumétricos aqui no meio também, não só esses próximos à superfície. Então ele varia de 0 até A, que é o raio dessa esfera. Então, o R3 linhas, eu vou escrever ele como um módulo, né? Então só o módulo R3 linhas. Então isso daqui vai ser um parâmetro da integral, né? A variação vai ter uma integração em R', que eu já sei que tem essa integração, porque isso daqui vai ter que variar de 0 até A. Já sei até quais são os limites dessa integração aqui. E o versor dele, eu vou escrever como o versor de R a 3 linhas, né? Porque eu também não tenho muita coisa para falar sobre ele. Ele vai estar variando bastante aqui. Não é tão imediato relacionar ele com esses vetores retangulares aqui. Então agora eu já posso até voltar aqui nesse R e substituir esses 3 vetores aqui. Então dessa forma eu tenho R igual a C na direção de Y menos B na direção de Z mais o R3 linhas na direção do versor de R3 linhas. Então esse daqui é o vetor R. Agora eu vou levar isso daqui aqui para o lado e encontrar um módulo de R, né? Porque esse módulo vai demandar um bom espaço aqui para ser calculado. Então, o módulo a gente vai indicar só pelo R, né? Sem o vetor, sem a seta do vetor. Ele é igual ao produto interno entre R e ele mesmo, elevado a 1/2. Então, eu vou escrever aqui isso daqui representando esse R, produto interno. Agora eu vou escrever isso aqui novamente, representando esse R aqui. Agora eu fecho esse parênteses aqui mais externo e coloco aqui, elevado a 1/2. Eu vou fazer uma distributiva disso daqui com o parêntese primeiro. Depois menos isso com o parênteses, menos, né, isso aqui com o parênteses novamente. Então isso aqui realmente é uma conta um pouquinho grande para se fazer. Então agora eu vou fechar esse parênteses mais externo aqui. E isso tudo é elevado a 1/2. Agora eu vou fazer essa distributiva aqui, né? Então, esse vezes esse aqui vai dar C ao quadrado, porque o produto escalar do versor de y com versor de y dá 1. Então, isso vezes isso daqui dá 0, porque esses versores são ortogonais. Então vai ter esse menos C, R3 linhas e o produto escalar entre os dois versores, que vai ficar indicado aqui. Nesse outro parênteses aqui, essa primeira parcela aqui vai zerar, porque esses versores são ortogonais. Então essa daqui vai dar 1, o produto entre os versores. E aqui tem mais B ao quadrado. Então da mesma forma, esse versor aqui com esse eu vou deixar indicado. Então eu vou ter mais B, R3 linhas, o produto escalar desse versor com esse outro aqui. Aqui eu vou ter, né, esse versor aqui vai ficar indicado com esse daqui também, e só com esse aqui que vai dar 1. Então já vou colocar aqui, ó, mais o R3 linhas ao quadrado. Então aqui eu vou ter também menos C, R3 linhas. E eu deixo indicado esse produto escalar desse versor com esse versor aqui, com esse aqui, né, o de Y. Aqui mais o módulo desse vezes o módulo desse, né? E o produto escalar aqui entre os versores. Isso tudo aqui é elevado a 1/2. Acontece que entre esses versores aqui, como são todos versores, né, todos têm módulo 1, e o produto escalar vai ficar sendo só dado pelo cosseno do ângulo entre eles.
produto escalar. Aqui em módulo é o módulo de um vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então agora eu tenho esses produtos entre os versores. E como a gente sabe, né, eu posso resolver isso aqui de duas formas. Por exemplo, se eu pegar esse produto aqui entre o versor de Z e o versor de R3', eu vejo aqui que aqui está o versor de Z, né? Aqui está o versor de R3', o ângulo entre eles é o θ3'. Então, eu posso substituir isso daqui pelo módulo desse, vezes o módulo desse, vezes o cosseno de θ3'. Então, o módulo de cada um é 1, né? Então isso daqui vale cosseno de θ3'. É uma forma de pensar, mas eu vou logo escrever esse versor de R3' em termos das três componentes retangulares aqui da base, porque eu vou precisar disso agora e também vou precisar mais na frente quando eu estiver trabalhando com as integrais. Então, se eu vou ter esse trabalho, né, de encontrar essa relação, eu vou encontrar ela logo para já usar aqui também. E aqui eu já consigo logo relacionar o versor de R3', né, com o versor de Z, que é a projeção direta disso daqui nesse eixo, né? Então, é o módulo do versor vezes o cosseno de θ', essa distância de θ3', que eu posso aqui pegar uma projeção ortogonal aqui, que eu posso traçar esse lado de forma que seja ortogonal ao eixo Z. Aqui eu formo um triângulo retângulo, e sendo esse ângulo aqui o θ3', o cosseno é esse lado aqui dividido pela hipotenusa, e o seno é esse lado dividido pela hipotenusa. Mas, como eu quero esse lado, né, o cosseno desse ângulo θ3', é o ângulo, é o cateto adjacente. Então, vou chamar isso daqui de H, sobre a hipotenusa, que é o módulo de R3', né? Só que eu estou projetando o versor, então esse módulo aqui vale 1. Então, esse lado, que é o H, ele vale só o cosseno de θ3'. Então, dessa forma, já descobri a projeção em Z. Então, depois eu vou anotar ela, mas por enquanto eu vou logo projetar isso nesse plano aqui para encontrar a componente em relação a esses dois eixos. Então, se eu usar esse θ3', eu vou conseguir projetar bem aqui o versor R' daqui, né? Então, se eu uso esse ângulo, aqui vai ser o seno, né? Vai ser o módulo desse, vezes o seno de θ'. θ3', no caso. E agora, para eu projetar aqui no eixo X, se esse ângulo φ começa a contar daqui, então a projeção para cá, eu posso fazer mais passo a passo. Eu completei esse lado aqui, né, de forma a ser ortogonal. Então aqui também tem um triângulo retângulo. Esse lado vale seno de θ3'. Aqui tem um ângulo φ 3'. Então o cosseno de φ 3' é igual ao cateto adjacente, que é esse cateto aqui, que é adjacente ao ângulo. Vou chamar nesse caso aqui de H também, né, que eu não estou usando mais o H lá em cima. Sobre a hipotenusa, né, que é o seno de θ3'. Então eu passo isso aqui multiplicando, e essa daqui é a projeção em X. Eu já sei que a projeção desse vetor no eixo X é seno de θ3', cosseno de φ 3', né, aqui. Isso na direção de X. Para eu saber na direção de Y, eu vou pegar isso e projetar aqui nesse eixo, né? Então, é esse lado aqui que eu quero agora. Usando essa mesma trigonometria aqui, né? Eu posso colocar um triângulo, um ângulo reto, porque isso aqui é ortogonal. Eu entendo aqui como triângulo retângulo, isso daqui é a hipotenusa, esse lado. E eu tenho esse ângulo aqui, que ele é o 90
que é todo esse ângulo aqui, menos o φ 3 linhas. Então eu posso usar isso, ou eu já vejo aqui direto. Ó. Se eu vou pegar isso daqui e projetar para cá, o ângulo não começa a contar desse lado, ele começa a contar daqui. Então para cá eu usei o cosseno, para cá eu vou usar o seno. Né? Então vai ser o seno de θ 3 linhas, que já veio lá de cima, vezes o seno agora do φ 3 linhas, que eu usei o cosseno, né? Na direção de y. E aqui em z, eu já obtive antes, né? É simplesmente o cosseno de θ 3 linhas. Então agora a gente pode ver como fica cada produto escalar desse aqui. Porque aqui no caso eu vou escrever as parcelas que não dependem de um produto, né? Que tem o b ao quadrado. E aqui tem um r 3 linhas ao quadrado. Aqui tem menos 2, essa parcela mais essa parcela aqui, né? C, R 3 linhas, e agora Y vezes o versor de R 3 linhas. Aqui está o versor de R 3 linhas, então eu posso fazer um produto escalar com o versor de Y aqui nessa expressão para eu obter isso aqui. Então se eu fizer um produto escalar com o versor de Y, ele vai distribuir nessas três parcelas. Então o versor de X, né? Produto escalar com o versor de Y nessa parcela zero. Isso aqui também o Z vai zerar quando eu fizer o produto escalar com o versor de Y. O versor de Y, o produto escalar com o versor de Y dá 1. Então vai sobrar isso daqui, seno de θ 3 linhas, seno de φ 3 linhas, no lugar desse produto aqui. Agora aqui tem B, R', né? E aqui também. Então, mais 2B, R 3 linhas. E aqui é o produto escalar do versor de R com o versor de Z. Da mesma forma, na hora que eu distribuir o versor de Z aqui, essa parcela vai zerar e essa também. Então vai sobrar só o cosseno de θ 3 linhas. Então isso daqui é elevado a 1 meio. Isso daqui, essa expressão, é exatamente aqui o módulo desse R. Então vou copiar isso daqui agora. Então aqui está a expressão do módulo de R. Uma outra substituição que eu vou fazer aqui é do versor, escrito na forma vetor de R, sobre o módulo de R. Agora aqui esse dq eu vou relacionar com essa densidade volumétrica constante, ρ. Então aqui eu tenho um elemento de volume, porque a distribuição é volumétrica, né? Esse elemento de volume tem uma quantidade dq' de carga aqui, que se a gente lembrar que a densidade é igual a carga sobre o volume, então se eu quero a carga, eu vou passar o volume aqui multiplicando, né? Então o dq é igual ao ρ. Agora alguma coisa relacionada ao volume, que é o elemento de volume que a gente vai chamar de d tal. D tal linha, né? Esse ρ aqui também é constante. Certo? Agora eu vou me preocupar com esse d tal linha para esclarecer quem é ele. Né? Então esse elemento de volume é obtido fazendo o produto de três arestas dessa daqui. Pode ser essa, vezes essa aqui, vezes essa. Né? Então multiplicando essas duas eu tenho essa área. Então essa área vezes essa altura aqui vai dar o volume. Eu já mostrei como obter esse elemento de volume aqui em outras questões, né? Na questão 2.4, por exemplo. Só que eu vou mostrar rapidamente aqui. Para obter esse lado, eu tenho que entender que ele é um arco de uma circunferência que está aqui. Ó. Essa variação, então tem um raio nessa circunferência, né? E aqui tem uma variação. Essa variação é obtida variando esse raio aqui um pouquinho em um ângulo dφ 3 linhas, né, que é esse aqui.
Então, esse lado, ele vale o raio aqui, que esse raio é R 3 linhas, seno de θ 3 linhas, vezes a variação desse ângulo aqui. Se não ficar claro o motivo de que esse comprimento aqui tenha esse valor, é só olhar as questões anteriores. Agora, para calcular essa distância aqui, que eu vou fazer até em outra cor, por exemplo, esse verde aqui, eu também vejo que isso daqui é um arco de circunferência. Tem essa circunferência aqui. Vai lá atrás e volta aqui. O raio é o R, 3 linhas mesmo aqui. O raio nesse caso não é necessariamente o A, esse A aqui. Esse A só é o raio na superfície da esfera. Como esse R 3' vai variar de 0 até A, então eu vou considerar o raio como o R 3'. Então é um R, 3 linhas, um raio, vezes uma variação de ângulo para produzir isso daqui. A variação de ângulo vai ser o ângulo θ 3 linhas. Eu estou relacionando um arco de uma circunferência com o raio e a variação do ângulo, porque se a gente tiver uma circunferência qualquer, o tamanho desse arco de circunferência aqui, que está mais em negrito, ele é igual a R, sendo R esse raio aqui, vezes θ, sendo θ esse ângulo. Então existe essa relação. E por isso que eu sempre procuro entender onde tem uma circunferência, qual é o raio dessa circunferência e qual é a variação do ângulo. Essa outra dimensão aqui que eu vou fazer nesse azul mais claro é simplesmente uma variação em R, um dr. No caso R 3 linhas, que é esse R aqui. Então, o produto desses três aqui dá esse detal. Eu já vou poder substituir isso aqui, mas eu também preciso dos limites de integração, né? Já que aqui tem os diferenciais, que esses diferenciais vão aparecer aqui no detal, e esse detal ele está relacionado com esse daqui. Então as integrais agora vão ser em relação ao R 3 linhas, o θ 3 linhas e o φ 3 linhas. Então os limites de integração eu observo aqui. Em φ, que é essa variação aqui nesse plano, por esse ângulo aqui, ele vai de 0, então ele vai começar daqui e vai dar a volta. De 0 a 2π. Então, o φ 3 linhas, ele vai ser avaliado entre 0 e 2π. O θ 3 linhas, ele vai ser avaliado de 0 aqui até π. Ele não vai passar para o outro lado, não é de 0 a 2π, porque uma variação do θ, quando ele começar aqui, ele vai ajudar a contar sobre essa área, depois sobre uma área aqui, depois sobre uma área aqui, e então o θ vai variando até quando ele variar até π, ele vai ter contado toda essa área aqui. Aí depois o φ faz o trabalho de pegar essa faixa aqui e dar uma volta na esfera. Então a parte de trás, por exemplo, já vai ser visualizada quando o φ 3 linhas der a volta por lá, e não quando o θ der a volta por lá, né? E assim a gente cria uma casca esférica com essas duas variações. A variação do θ, que é de 0 a π. Agora falta pegar várias cascas esféricas para formar o volume da esfera, né? Que vai ser em relação ao R. Então, o R 3 linhas, ele vai variar de 0 até o A, que é o raio, né? Então agora eu posso pegar tudo que eu fiz aqui e vir substituindo aqui. Eu vou fazer isso pouco a pouco. Por exemplo, eu vou colocar o que é constante aqui já fora da integral. Então, por enquanto eu tenho essa carga, esse 4π ε0, e uma integral eu já vou substituir dq' por ρ d tal linha.
Aqui o vetor de R, eu também vou usar isso aqui e substituir pelo vetor de R sobre R ao cubo agora, né? Que antes era R ao quadrado, mas apareceu esse R aqui no denominador também. Então agora eu vou substituir, colocar esse ρ aqui, né? Fora da integral, que ele é uma constante, que ρ sobre 4π ε0. Então uma integral do vetor R de tal linha sobre R ao cubo. É aqui que eu vou substituir. Esse R eu vou substituir por isso aqui. Esse de tal linha eu vou substituir por esse produto aqui dessas três dimensões, essa em vermelho, essa em verde e essa em azul. E isso daqui eu vou substituir por essa expressão aqui. Uma grande fonte de erro nesse tipo de questão é eu não atentar a essa potência, ao cubo, e substituir só o parênteses elevado a 1/2. Esse elevado a 1/2 faz parte do R, só que eu quero R ao cubo. Então aqui no denominador sempre tem que aparecer alguma coisa elevado a 3/2. Se eu usar o vetor R aqui em cima, que é uma forma mais fácil. Se eu continuar com o versor, aí sim vai aparecer o R ao quadrado vezes isso daqui. Mas no nosso caso vai ser R elevado a 3/2. Então eu fico aqui com Qρ sobre 4π ε0. Uma integral. A integral mais externa eu vou fazer em relação a φ. Tem um limite de 0 a 2π. A próxima integral vai ser em relação a θ, né? Que vai ser de 0 a π. E a integral mais interna vai ser em relação a R, o R 3 linhas, que é de 0 até A. Então agora eu vou escrever esse R. E aqui no denominador, esse parênteses elevado a 3/2. O vetor R vai ser esse daqui. Aqui é 3 linhas, né? O de tal linha vai ser esse produto aqui, como eu falei. Então aqui aparece duas vezes o R 3 linhas, né? O seno de θ. Agora d, R 3 linhas, dθ 3 linhas, né? Substituindo, obedecendo essas escolhas aqui. E agora o d, a φ 3 linhas. Então até aqui já deu um grande trabalho, né? Isso daqui é vetorial, tá aqui o caráter vetorial dessa equação. Nós chegamos aqui. A partir daqui é só resolver a integral, que vai sair a força entre essa distribuição esférica e a carga pontual. Agora eu vou tirar o caráter vetorial dessa expressão aqui, em cada solução que eu fizer, porque fica mais fácil. Então eu faço isso considerando Fq igual a uma componente em x, né? Então um Fqx na direção do versor de x, mais uma componente em y, um Fqy na direção do versor de y, mais uma componente em z disso daqui, né? Um Fqz, e eu obtenho cada um desses escalares aqui, dessas componentes, fazendo um produto escalar entre o Fq e um versor. Por exemplo, eu vou obter aqui embaixo o Fqx fazendo o produto escalar entre essa expressão aqui, Fq, e o versor de x. Isso vai projetar esse vetor na direção de x, né? É isso que essa operação faz. Então, quando eu fizer essa expressão vezes o versor de x, produto escalar, ele vai ignorar tudo que tem de escalar aqui nessa equação e vai vir atuar diretamente na natureza vetorial aqui dessa expressão, né? Então vai ficar esse parênteses vezes o produto escalar versor de x. O versor de x vai distribuir aqui nesses três, né? E é isso que eu vou escrever aqui agora.
Agora que eu estou recopiando essa parte aqui embaixo, eu percebi, né, que eu falei tanto disso daqui que tem que ser elevado a 3 meios, e escrevi aqui elevado a 1 meio. Então eu vou consertar isso aqui agora. Pode acontecer, né, durante a solução da questão, esquecer alguma coisa. Mas sempre numa passagem de conta de uma linha para outra eu vou prestando atenção nisso, e dessa vez eu consegui evitar que esse erro aqui se propagasse para frente. Então aqui é elevado a 3 meios, porque eu tenho isso tudo elevado ao cubo aqui, né? Então tem as potências se multiplicam e eu chego aqui. Então eu cheguei nessa expressão aqui, onde tinha um versor, aqui em cima ficou esse versor, produto escalar com versor de x. Agora eu já vejo aqui que esses dois versores são ortogonais, né? São da mesma base, é fácil olhar assim, dá zero. Esses aqui também, mesma coisa, dá zero. Agora eu preciso olhar lá em cima o que é o produto escalar entre o versor de x e o versor de r 3 linhas. Aqui está o versor de r 3 linhas. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu multiplicar, fazer o escalar com o versor de x desse lado e desse aqui também. Aí isso daqui vai distribuir. Então, quando eu fizer esse versor vezes esse dá zero. Esse aqui vezes esse dá zero. E esse vezes esse vai dar 1. Então, todo esse produto aqui vai resultar em seno de θ 3 linhas, cosseno de φ 3 linhas. Então, vou recopiar essa equação aqui, fazendo a substituição desse produto. Obtendo isso daqui, né? Aqui, esse sinal de menos eu já coloquei aqui. Agora eu posso multiplicar esse R' por esse R3 linhas por esse R3 linhas ao quadrado. E o seno aqui com esse seno da mesma forma. Então vou fazer isso aqui. Que fica dessa forma, né? Aqui eu já fiz eu escrevi aqui numa ordem diferente o denominador, porque eu vejo que no denominador a única coisa que depende de φ é nessa parcela. Então eu peguei ela e coloquei mais para cá, porque agora eu vou renomear uma parte aqui desse denominador como um K. Esse K vai depender de R. Tá aqui o R, a dependência R, e vai depender de θ' também. Ele não depende de φ. Então, eu estou fazendo isso só para ficar uma notação mais simplificada, menos carregada. Porque assim eu vou manter esse K, porque eu escolhi primeiro pensar na integração em relação a φ. Na hora que, se for o caso, eu pensar na integração em relação a R e em relação a θ, aí eu desfaço essa substituição do K aqui. Então agora eu vou reescrever fazendo uma mudança de ordem de integração. Primeiro eu vou integrar em relação a φ', então essa vai ser minha integral mais interna. A mais externa agora vai ser de 0 a π, que é em relação a θ 3 linhas, e aqui de 0 até a, que é a integração em relação a r 3 linhas. Aqui eu vou colocar um parênteses para ficar mais organizado. Agora a integral de 0 a 2π em relação a φ 3 linhas aqui. E agora eu vou copiar esse denominador aqui. Mas eu vou copiar dessa forma. Aqui vai ter o K, que representa isso, menos. Ele não vai ser importante nesse momento para uma integração em φ, por isso que eu fiz isso. Porque isso daqui é uma constante perante a integral em φ. Aqui em cima faltou eu repetir esse cosseno de φ 3 linhas. Então agora está tudo certo aqui. O que eu vou manter aqui nessa primeira integral vai ser o cosseno de φ 3 linhas de φ 3 linhas. Porque eu posso tirar da integral em φ o R' ao cubo, o R 3 linhas ao cubo, o seno ao quadrado de θ 3 linhas. Então vai ficar aqui. E agora eu repito o d R 3 linhas, que é essa integral aqui, e o d θ',
de θ que é a integral mais externa. Então, eu resolvo isso em relação a φ. Eu vou pegar o resultado e colocar aqui, e resolver em relação a R, junto com isso daqui, e depois em relação a θ. Essa integral aqui, eu vou, aqui dentro desse parênteses, vou puxar aqui para o lado, para eu resolver ela aqui, e só voltar com o resultado dela. Essa daqui é igual 1 sobre C R3' seno de θ3'. E agora aqui uma raiz quadrada de K menos 2 C R3' seno de θ3' seno de φ3'. Essa integral aqui a gente já viu outras vezes, né? É uma integral que aparece bastante nesse tipo de questão em eletromagnetismo. Agora ela vai ser avaliada, né, de 0 a 2π. O motivo de eu ter renomeado essa parte de K, né, porque ela só vai aparecer aqui um K e eu não preciso ficar copiando isso daqui várias vezes, sem necessidade. Agora eu vou aplicar isso daqui nos limites de integração. Eu integrei em relação a φ3', né? Então é o φ3' que eu vou substituir pelos limites de integração. Então primeiro, esse daqui em 2π menos, e essa mesma fração, e aqui vai ser o zero. Aqui eu apliquei o outro limite, né, que é zero. Então, o que eu vejo é que o seno de 2π vale zero. Então toda essa parcela aqui vai zerar. Então aqui vai sobrar só a raiz de K. O seno de zero também é zero. Zero é congruente a 2π. Então isso daqui também vai zerar. E assim eu fico colocando esse C R3' seno de θ3' em evidência. Vai ficar 1 sobre raiz de K menos, aqui também, 1 sobre raiz de K. Então isso aqui vale zero, então o resultado de toda essa integral é zero. Agora eu volto com esse resultado aqui, então vou substituir o zero no lugar desses parênteses. Então isso aqui tudo vai zerar. Eu nem preciso me preocupar com a integração em relação ao R3' e ao θ3', porque eu já sei que o integrando vai ser nulo, dá zero. E existe um motivo para isso aqui dar zero, um motivo físico. Se nós voltarmos aqui para a imagem, eu disse que isso aqui estava fora da simetria, mas eu também disse que tinha alguma simetria aqui. Se eu fizer uma rotação nesse sentido, essa operação de transformação aqui, vai ter uma variância física, né? Então não tem simetria aqui. Mas se em relação ao plano YZ, esse plano aqui, ele vai separar a esfera em duas partes, né? Vai ficar uma parte para lá e uma parte para cá. E como o ρ é constante, isso aqui é importante para que haja essa simetria. Sempre que eu pegar um elemento de volume em uma posição aqui, então com x não nulo, né? Com x para cá, essa projeção, eu vou ter também um elemento de volume correspondente do outro lado, que vai ter uma projeção aqui com x não nulo, de forma que as componentes em x vão se anular. Então sempre vai acontecer isso 2 a 2. Para cada elemento de volume vai ter um correspondente. Então isso daqui, voltando para aquele conceito de simetria, tem uma invariância física perante uma operação de transformação. Se eu, assim, entre aspas, definir a operação de transformação espelhamento, isso daqui eu aplico a operação de transformação, ele vai para cá, esse aqui vem para cá, e eu vou ter uma invariância. Então, se tem a invariância perante a operação de transformação, tem uma simetria. Esse é o motivo também de que esse ρ precisa ser constante para eu apelar para a simetria. Se ele não fosse, aqui, por exemplo, teria mais cargas do que aqui, dependendo de como variasse esse ρ, e no espelhamento eu iria perceber uma variância física, né? Então, quando tem uma simetria, eu já sei que a força em x vai ser nula. Então, para explicar isso, eu
usei a projeção aqui, que dão distâncias iguais para explicar isso, mas eu também posso pensar na força de interação que vai sair daqui e daqui, apontando lá para a carga. Elas podem ser decompostas, né? Nessa componente em Z, essa daqui também vai ter uma componente Z. Em Y, essa daqui vai ter uma componente para lá, essa daqui também vai ter uma componente para lá. Em X, essa daqui vai ter uma componente para dentro, essa aqui vai ter uma componente para cá também. Então, essas duas aqui em X se anulam, sendo que em Z e em Y elas vão se somar. Então, era esperado que a gente encontrasse o resultado em zero para o fqx. Então, agora eu vou partir dessa expressão aqui para encontrar o fqy. Eu vou mudar aqui nessa expressão esses versores aqui. Onde tem o versor de x, eu vou escrever o versor de y aqui também, e dessa forma eu reproduzo o fqy. E aí eu obtenho essa expressão. Agora olhando para os produtos, esse daqui vai dar 1, são da mesma base. Esse daqui dá 0, também são da mesma base, só que eles são ortogonais. Esses aqui não são da mesma base, então eu tenho que analisar lá na projeção que eu fiz do versor de R3 linhas em relação a essa base, para ver o que vai acontecer aqui nesse produto. Então aqui o versor de R3 linhas vezes o versor de Y, é só eu fazer o produto aqui a escalar com o versor de Y, ele vai distribuir para cada uma dessas parcelas. Então aqui 0 são ortogonais, aqui 0 são ortogonais, e esse resultado vai ser o seno de θ 3 linhas, o seno de φ 3 linhas. Então vou voltar com isso daqui e substituir no lugar desse produto aqui. Que resulta nisso daqui, né? Então, antes de prosseguir aqui com essa integral, eu vou encontrar logo a componente fqz, que vai ser repetir essa expressão aqui, trocando onde tem versor de y pelos versores de z. Então, com z, a gente obtém essa expressão aqui. Então, isso daqui 0. Eles são ortogonais. E esse produto dá 1. E esse daqui eu preciso voltar lá para ver, né? O produto entre o versor de z e o versor de r. Então, eu tenho isso aqui, que é a mesma coisa que fazer um parênteses aqui, colocar escalar com z, distribuir esse produto para cada uma dessas parcelas. Aqui é ortogonal, vai dar 0. Aqui também é ortogonal, vai dar 0. Então sobra o produto desse versor de z com versor de z, né? Que dá 1. Então o resultado de tudo isso aqui vai ser 0 mais cosseno de θ 3 linhas. Então vou voltar lá e reescrever aquela expressão substituindo esse produto pelo cosseno de θ 3 linhas. E agora, essa daqui é a expressão fqz. Então, eu preciso fazer um comentário sobre isso agora aqui, né? Que se eu substituir esse 0 aqui no fqx, essa expressão toda aqui no fqy e essa expressão toda aqui no fqz, eu vou encontrar a força total atuando em Q, né? Então agora resta resolver essas integrais. Acontece que essa daqui de alguma forma já daria 0. Então ela foi um pouco mais fácil, né? Essas duas aqui necessitam de um custo computacional extremamente alto, extremamente desproporcional com as outras questões desse capítulo para resolver essas integrais. E o que eu poderia fazer aqui para simplificar seria separar essas integrais aqui em duas, usando essa operação aqui de subtração, e aqui também em outras duas, né? Para simplificar um pouquinho, e cada uma dessas duas integrais já serão muito difíceis de resolver.
Aqui ia dar uma integral do tipo ou elíptica ou integral hiperbólica. Mas isso daqui não vai sair fácil de jeito nenhum. Então não existe nada parecido com isso, com esse nível de dificuldade aqui, nas outras questões desse capítulo. Então não faz sentido continuar resolvendo essa questão, resolvendo essas integrais aqui. Se essa questão aqui fosse encontrada em um livro bem específico sobre funções especiais, com várias questões nesse capítulo, com configurações de baixa simetria, como essa daqui, se no exemplo desse capítulo, desse livro hipotético, tivesse coisas assim com baixa simetria sendo resolvida passo a passo nessas integrais, aí sim, nesse contexto, a solução dessa questão deveria partir da solução dessas integrais aqui. Mas aqui não tem como, é inviável. Mesmo para sistemas computacionais algébricos, isso daqui já é uma coisa que leva várias horas para resolver em um computador comum. Então, para resolver essa questão, eu vou usar uma espécie de teorema. Eu vou parar essa abordagem por aqui, mas ainda assim, eu vou encontrar a força sobre Q, mas de outra forma. Então, fazendo esse tipo de abordagem por integração, eu já parei ali, né? Bastaria resolver aquelas integrais e voltar aqui. Um teorema matemático funciona da forma... Aqui tem uma série de condições. Então, se essas condições forem satisfeitas, então aí tem alguma coisa aqui, um resultado que vai ser útil pra gente, né? E termina o teorema. E também ele carece de uma demonstração, né, para que seja usado. Então essa daqui é uma estrutura básica de um teorema, né? Então, se uma esfera tiver a carga distribuída com densidade volumétrica constante, então a distribuição esférica de carga interage com cargas externas, como se toda a carga estivesse concentrada no centro da esfera. Então, eu estruturei isso daqui como se fosse um teorema para ter um pouco mais de rigor e organização na solução dessa questão. Se uma esfera tiver carga distribuída com densidade volumétrica constante, então a distribuição de cargas interage com cargas externas, como se toda a carga estivesse concentrada no centro da esfera. Isso daqui carece de demonstração, né? Então a demonstração a gente pode ver, por exemplo, na questão 2.8. Essa daqui é 2.6. Se a gente for lá na questão 2.8, eu faço isso de forma mais organizada, né? Mas na questão 2.5 e 2.4 também dá para perceber isso. Então, agora eu posso ver se isso daqui atende essas condições. Ela tem carga distribuída com densidade volumétrica constante, tá aqui. Então eu posso aplicar o teorema. Então a aplicação desse teorema aqui nessa questão vai fazer com que eu possa considerar a distribuição de cargas interagindo com uma carga externa, como se toda essa carga aqui estivesse concentrada nesse ponto. Então vai ser uma interação entre duas cargas pontuais. Então, partindo disso daí, a gente monta essa questão aqui. Aqui vai dar a carga total. Eu coloquei esse Q' grande aqui, localizado em 0, 0, B. Porque é nesse termo ordenado que estava localizado o centro da esfera. E essa daqui é a carga total da esfera. E aqui é 0, C, 0. Onde estava localizada a carga aqui. Então aqui eu desenho o vetor R em azul, que é o vetor que localiza a carga de prova. E aqui o vetor R', que localiza a carga fonte, né? E daqui para cá, partindo da carga de fonte para a carga de prova, eu tenho esse Rzão grande aqui. Então, eu peguei aquela questão. Então, eu vou chamar isso daqui de teorema auxiliar, né? Porque ele está me ajudando aqui nessa questão. Então, a questão 2.6, ela vira essa questão aqui via esse teorema aqui. Então, responder isso aqui é equivalente a responder isso daqui, certo? Aqui está
a explicação para tudo isso. E aqui está a explicação de por que eu não usei essa abordagem. Agora eu vou para cá. Então aqui eu não tenho que partir nem para a integração, porque não tem corpos extensos aqui, nem para somatórios, porque são só duas cargas interagindo, então eu vou direto para a lei de Coulomb. A força em Q vai ser igual a constante, 1 sobre 4π ε0, o produto das cargas, Q', a distância ao quadrado, que vai ser o módulo desse vetor aqui, vezes o versor desse vetor aqui, porque isso daqui tem que ser uma quantidade vetorial, dado que essa igualdade aqui é em um vetor. O vetor R, vou escrever ele aqui, é obtido fazendo R menos R'. Já que se eu somar R' aqui, né, eu vou ter R' mais R igual a esse R sem linha aqui. Então isso daqui está consistente. Agora eu venho aqui e escrevo esse R como módulo igual a C na direção de Y, menos esse R' com módulo igual a B na direção de Z. E o módulo de R eu encontro pelo o teorema de Pitágoras, pode ser. Isso aqui vale C, isso aqui vale B, né? Esse lado vale C. Então isso daqui é a raiz quadrada de C ao quadrado mais B ao quadrado. E o versor de R é igual ao vetor de R sobre o módulo de R. Então fazendo essas considerações aqui, eu fico com 1 sobre 4π ε0, Q', aqui vai aparecer, em vez do versor de R, que eu vou substituir, vai aparecer o vetor de R. Só que o vetor de R é CY menos BZ sobre, agora aqui tinha R ao quadrado. Só que quando eu substituir esse versor, eu ganhei mais uma contribuição aqui no denominador de R. Então vai ser R ao cubo. E no lugar desse R aqui, eu já vou colocar logo a raiz quadrada, né? Então, C ao quadrado mais B ao quadrado é elevado a 3 meios. Aqui nessa raiz era elevado a 1 meio. Aí como eu peguei o R ao cubo, ficou esse parênteses elevado a 3 meios. E isso daqui já é a resposta, porque são só duas cargas pontuais, né? Fica fácil de chegar na resposta. Mas eu ainda vou separar isso daqui por um motivo. Porque dessa forma eu deixo bem claro a componente em Y e aqui a componente em Z. Então eu posso tirar um zoom um pouco aqui para comentar sobre isso. Essa integral tripla aqui tem a densidade. Então se eu fizer, né, a densidade que calcula a carga total sobre o volume total, no caso de uma densidade constante, 4/3 de π r ao cubo. Então, se eu pegar isso daqui e substituir aqui, quando eu resolver as integrais, eu vou chegar nesse resultado aqui, para cá, e esse resultado aqui deve partir dessa integral. Apesar do resultado ser simples, o procedimento de integração é o problema. Quando uma integral é difícil, não quer dizer que o resultado dela seja alguma coisa muito grande. Então essa questão talvez tenha sido colocado nesse capítulo com a intenção de que o aluno se depare com essa dificuldade de quando alguma coisa está fora da simetria, para aprender que existem essas situações, né? Não necessariamente, como eu já comentei, para resolver a partir daqui. Então, quando der para resolver por integração, no caso de resolver uma questão de um livro, não necessariamente uma avaliação, mas no caso de resolver uma questão do livro, é bom resolver por integração, porque é o caso mais geral, vai contemplar quando essa densidade não for constante, e também resolve os casos mais simples. Então, dessa forma aqui, é uma questão que ensina bastante coisa, né? A questão fica completamente resolvida.